Olá, pessoal! Que bom estarmos juntos novamente. Seja bem-vindo a esta nossa aula. Hoje, de forma muito carinhosa, de forma muito especial, nós temos muitas informações importantes a respeito do chão onde nós pisamos. Nós já comentamos em aulas anteriores sobre a constituição do nosso planeta Terra. E, dentre as partes que constituem o nosso planeta Terra, a parte externa é a crosta terrestre e é exatamente na crosta terrestre que está o chão que nós pisamos, né? Então, o chão do nosso planeta é a nossa aula de hoje, meu querido, minha querida estudante do 6º ano. Então, venha comigo e muita atenção. É a oportunidade de aprender. Bem, a crosta terrestre, onde nós estamos. A crosta terrestre, ela é a mais espessa dentre as camadas que constituem a Terra. E ela é constituída, ela é formada por várias camadas. Então, agora a gente vai concentrar a nossa atenção na camada superior. Então, na crosta, nós encontramos várias camadas constituídas de diversos materiais e nós falaremos hoje do material rochoso. Por isso, tem a informação. A crosta terrestre apresenta várias camadas constituídas por diferentes tipos de rochas. Vulgarmente ou popularmente, de modo geral, nós costumamos nos referir a rochas como pedras. Olha como aquela pedra é alta, olha esta pedra é pequena. As rochas, elas são estruturas sólidas constituídas por diversos tipos de minerais. As rochas, elas são recursos naturais. Então, vamos lembrando aqui, estamos falando da crosta. Na crosta nós temos rochas. As rochas são constituídas por materiais denominados minerais diversos. E o que são minerais? Minerais são compostos químicos inorgânicos que, quando se agrupam, dão origem aos diferentes tipos de rochas. Então, nós temos a crosta, formada de rochas, as rochas são formadas de minerais. Excelente! As rochas não são todas iguais. De acordo com as suas mais diversas características, elas são classificadas em rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Já ouviu falar sobre estas rochas? Se já ouviu, a gente vai relembrar o conteúdo. Caso ainda não tenha ouvido ou esqueceu, vamos aprender, vamos falar aqui hoje. Olha que importante, as rochas sempre foram importantes para a humanidade e continuam sendo muito importantes para a humanidade. À medida que nós falarmos sobre cada tipo, cada grupo de rochas, nós poderemos perceber realmente a utilidade que tem para a humanidade. Para começar, vamos falar sobre rochas magmáticas. Também elas podem receber o nome de rochas ígneas. Essa palavra magmática te lembra algo estudado? Crosta, manto. O manto ele é constituído de um material denominado magma. Olha a relação, rocha magmática com magma. Ígneas, essa palavra significa ardente como fogo, tá? Então, rochas magmáticas ou rochas ígneas, elas se originam no interior da Terra, confirmando a relação que nós acabamos de fazer. Magmática, manto.
O manto está no interior da Terra. Assim, já que as rochas são estruturas sólidas, elas são provenientes da solidificação da lava e do magma. Vamos relembrar aqui a diferença. É a mesma constituição. Porém, o magma ele se mantém no interior da crosta terrestre. A lava ela é expelida e ela alcança a superfície da crosta terrestre, tá? Então, olha só, rochas magmáticas, o material que as origina é no interior da Terra. Elas se solidificam do material que continua dentro da Terra, né, no interior, que é o magma, ou pela solidificação da lava, que é exatamente a liberação do magma. As rochas magmáticas, elas são classificadas em 2 grupos. Então, a nossa fala agora aqui é de rocha magmática. As rochas magmáticas, elas são classificadas como rochas vulcânicas ou rochas intrusivas, tá? As rochas vulcânicas, elas se formam pela solidificação na superfície terrestre. Então, vamos fazer uma correção aqui. As rochas vulcânicas, elas também são conhecidas como rochas extrusivas, né? Externo, exterior. E aí, outro tipo de rocha que não se conteve já se mostrou aqui para nós. Qual é o outro tipo de rocha magmática? As rochas plutônicas. Perfeito. Olha que legal. Rochas magmáticas. Quando elas se formam na parte superior, né, na parte externa da crosta, ela é denominada rochas vulcânicas. Então, as rochas plutônicas, onde será que elas se formarão? Já respondeu aí? Daqui a pouco vamos ver se você respondeu certo. Vamos falar aqui um pouco das rochas vulcânicas. Pensa comigo. Onde há uma temperatura mais amena, uma temperatura menor? Na superfície ou no interior da Terra? É claro que é na superfície terrestre. Então, as rochas vulcânicas, elas se formam a partir de um resfriamento rápido da lava proveniente do vulcão, tá? As rochas vulcânicas, elas apresentam uma textura mais fina e elas também são menos cristalinas. Ah, beleza! Rochas vulcânicas se formam na parte superior, na parte externa, proveniente da resfriação rápida da lava. Elas são mais finas, textura mais fina, e elas são menos cristalinas. Beleza? Vamos aí ver se você acertou as informações sobre as rochas plutônicas, já que as rochas plutônicas, elas se formam no interior da crosta terrestre, né? Abaixo aí, é um processo de solidificação abaixo da crosta terrestre. Acertou? O resfriamento é mais lento, porque a temperatura é maior. Então, o processo de resfriamento é mais lento. E olha, isto faz uma diferença no processo de formação da rocha, nas características apresentadas pela rocha. Como o processo é mais lento, então dá mais tempo para os minerais se organizarem, se estruturarem na constituição desta rocha. Então, as rochas plutônicas, elas apresentam textura diferente das rochas vulcânicas. A textura, ela é mais grossa,
A rocha plutônica é mais dura e mais cristalina do que as rochas vulcânicas. Então, olha as informações. Rocha magmática. Ou ela é vulcânica ou ela é plutônica. Qual o critério utilizado para esta classificação? Onde ela se formou? No interior, abaixo da crosta, abaixo da superfície da crosta ou na superfície? Beleza. Você já viu alguma dessas rochas? Não sei, professora. Talvez sim. Olha aqui comigo. Exemplos de rochas vulcânicas, né? As rochas extrusivas. Nós temos aqui o basalto sendo formado. Eu trouxe esta imagem exatamente para chamar a atenção esta parte avermelhada, alaranjada, que lembra fogo, é a lava se derramando. E aí, à medida que ela vai se resfriando, ela vai se solidificando e dando origem a esta rocha denominada basalto. Aqui é a pedra pómez. A pedra pómez também é um exemplo de rocha vulcânica. Quando a lava é expelida e ela está escorrendo, né, ela está se espalhando na superfície, em alguns momentos, por conta dos efeitos atmosféricos, né, o ar, e aí formam bolhas, espumas, a formação de uma rocha com bastante poros. E aí ela acaba sendo também bastante leve. Pedra pómez é bem provável que você até tenha em casa. A pedra pómez, assim como o basalto, gente, também tem muitas utilidades, tá? O basalto, ele vai entrar aí em construções, em calçamentos, tá? E a pedra pómez, ela também tem diversas utilidades. Em produto esfoliante, a pedra pómez, ela pode entrar como componente. Em uso de depilação, há utilidade também de pedra pómez. Existem tipos diferentes de pedra pómez. E aí, de acordo com a característica, com a qualidade, é também a utilidade que ela terá, tá? Aqui veio a obsidiana. A obsidiana, ela também é conhecida como vidro vulcânico. A obsidiana, ela tem um processo de resfriamento superior ao basalto. E ela, após formada, ela apresenta um brilho, ela apresenta uma variação na cor, mediante a sua exposição à luz. Tá? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de rochas magmáticas vulcânicas. E aqui nós temos rochas magmáticas plutônicas, né, que se formaram abaixo da superfície da crosta. Aqui veio o granito. O granito, uma rocha bem resistente, a gente comentou isso, que as rochas plutônicas elas são mais duras, elas são mais resistentes, e o granito ele tem diversas utilidades. Existem aí mesas de granito, muitas peças, muito utilizado na construção de casas e diversos ambientes. O diorito, que também é uma rocha plutônica, utilizado também em calçamentos, tá? Em pavimentação. E aqui o sienito. São rochas semelhantes visualmente, mas elas têm constituições diferentes, elas são formadas por minerais diferentes. Então, elas são bastante utilizadas para confecção, para a produção de estruturas que sofrerão alto impacto, exatamente devido à resistência que elas têm, certo? Então, nossas rochas magmáticas. Vamos ver a próxima. Rochas
sedimentares. Essas rochas, elas são muito lindas. As rochas sedimentares, a palavra também tem relação. Sedimentar está relacionado a sedimentos. O que são sedimentos? São partículas. As rochas sedimentares, elas se originam a partir da deposição de material proveniente de outras rochas, onde vai acontecendo o depósito de partículas, daí as rochas sedimentares. E quais os agentes que provocam o desgaste dessas outras rochas? A água, o vento, o gelo, a batida de água do mar, por exemplo, nas rochas próximas ao mar, vai causando o seu desgaste. O vento, a partir desse desgaste, vai transportando partículas provenientes desta rocha para outros locais. E é importante salientar que esta formação, ela não acontece rapidamente, não. Ela pode levar, assim, milhões de anos para se estabelecer. Gente, as rochas sedimentares, elas representam importantes elementos para pesquisas. Por quê? À medida que vai analisando cada parte da rocha, já que ela não é constituída pelo mesmo material, é possível avaliar o tempo, o tipo de material formado naquela rocha, né? Então, os tipos de materiais, e também a rocha sedimentar é uma rocha favorável à descoberta, ao encontro de fósseis. O que são fósseis? Fósseis são vestígios, são sinais de seres vivos, tanto plantas quanto animais, que ficaram preservados nesta deposição de sedimentos. Eles ficaram preservados, eles não sofreram decomposição. E a partir da análise desse material preservado, também auxilia na história de formação, na história dos seres que já existiram no planeta e hoje não existem mais, de como possivelmente era a vegetação existente, de acordo com a mandíbula, com o dente encontrado com um material fossilizado. Então, são recursos que acabam servindo para contar, para conhecer a história do nosso planeta Terra. Apresentam grande importância econômica, né? E como a extração, a utilidade, o que confeccionar com estas rochas sedimentares. Então, tudo isso é de importância econômica. Por isso que anteriormente a gente comentou que as rochas, elas são muito importantes para a humanidade. Lembrando um pouco aqui, gente, das rochas magmáticas, elas são as rochas mais antigas, elas eram utilizadas mais do que hoje como construção de armas para poder caçar, construção, gente, de barreiras, de grandes muralhas, edificações eram feitas com rochas magmáticas. Então, olha aí a importância para a humanidade. E as rochas sedimentares também são muito importantes para a humanidade. Temos aqui dois exemplos. Por que eu falei que eu as acho lindas demais? Exatamente pela variedade de cores que elas apresentam, tá? Esta imagem não é imagem daqui do Brasil, mas esta imagem é daqui do Brasil. Essa aqui é lá do estado do Alagoas, tá? Então vamos para a nossa próxima rocha. Qual outro grupo? Magmática, sedimentar.
Então, nós temos aqui, né, os exemplos. Rocha sedimentar, calcário, arenito, utilidade, produção de cimento, produção de cal, calcário aplicado também no solo como fertilizante, monumentos, esculpir monumentos, o arenito, que é uma rocha sedimentar também, utilizada na construção civil, entra como componente também na fabricação do vidro, certo? Então, agora nós vamos para a rocha metamórfica, tá certo? Então, magmática, sedimentar, metamórfica. Essa palavra também me lembra metamorfose, transformação. É isso mesmo. As rochas metamórficas, elas se originam de transformações ocasionadas pelo aumento de pressão e temperatura das rochas magmáticas e sedimentares. Então, as rochas metamórficas, elas são provenientes da transformação das outras rochas. E aí nós temos, por exemplo, o calcário, que é uma rocha sedimentar, vai dar origem ao mármore. O arenito vai dar origem ao quartzito. O argilito ao xisto. E o granito, lá uma rocha metamórfica, lembra? Uma rocha magmática, tá? Magmática, vulcânica, vai dar origem ao gneiss. Então, estas rochas aqui, elas são exemplos de rochas metamórficas. Então, trouxe bastante imagens para favorecer o nosso estudo, a nossa aprendizagem. Tenho certeza que foi bom para você participar deste nosso momento de aprender. É assim que tem que ser, tá? Sempre atento, porque aprender, obter conhecimento é importante. E você pode continuar fazendo isso, acessando as nossas atividades na plataforma SMED-GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um abraço, se cuide, até a próxima!